E aí, só já caminhando mesmo para o final, irmãos, aqui, o eunuco passou junto ali com o Filipe por algum lugar em que ele viu uma água. Diga comigo, uma água. E ali, ao avistar aquela água, ele passou por um lugar onde tinha água. Ele perguntou para Filipe: olha, o que me impede, então, já que você está palestrando aqui para mim, o que me impede de ser batizado? Filipe vira para ele e fala: olha, se você crê, nada te impede, você pode ser batizado, sim. Nada, não tem nada. Se você crê, vamos embora, vamos para cima. E ali o que ele fez? Mandou, o eunuco falou assim, ó, então para o carro tem que parar e nós vamos fazer algo ali, porque Deus quer fazer algo. Irmãos, o Senhor falou muito comigo a respeito desse trecho, sabe por quê? Às vezes a gente precisa pisar no freio, às vezes a gente está tão acelerado que a gente perde o tempo da visitação, a gente perde a palavra do Senhor, às vezes aqui a palavra está sendo liberada e tem gente lá embaixo conversando, às vezes se a gente pegar na câmera aqui, que a gente tem acesso, e se a gente for olhar, vai ter gente lá nessa hora que está totalmente dispersa, e eu não estou falando de pessoas que estão trabalhando, dos servos, nem de voluntários, estou falando de gente que era para estar aqui, porque veio com esse propósito de se alimentar da palavra, e está totalmente disperso, está conversando, e está no banheiro, e está olhando no celular. Ei, não perde o tempo da visitação. Às vezes, se for preciso pisar no freio, para tudo, mas não perde o tempo da visitação, não perde o fogo do Senhor sendo derramado sobre a igreja. Sabe por quê? Não é sobre entretenimento, não é sobre ter um ministério maravilhoso de louvor como o nosso, que canta maravilhosamente bem, ministra e toca bem, como foi na escala de hoje, mas não é só sobre isso, é sobre você participar desse mover, do que Deus está fazendo no altar e através desse altar. É sobre você ministrar e ser ministrado. É sobre enquanto o ministério de louvor está tocando aqui, você está intercedendo pelo seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, para que Deus encha, para que Deus transforme, para que Deus salve. Você não sabe, mas talvez tenha alguém do seu lado, ou atrás, ou à frente, que está orando muito pela conversão de um familiar, que está orando muito para que o Senhor quebre alguém das amarras do pecado, para que liberte alguém da sua família dos vícios, do cigarro, do álcool, da droga. Você não sabe a realidade, mas você fica disperso, viajando, voando, enquanto Deus está aqui com o seu fogo liberado sobre a igreja. Desculpe eu falar assim tão abertamente, mas chega. O Senhor tem nos chamado para cumprir um propósito, e só cumpre esse propósito quem é cheio do Espírito, quem está ligado, quem está antenado com aquilo que o Senhor está fazendo. E eu creio que essas pessoas estão aqui nessa noite. Eu creio que tem um homem, uma mulher aí do seu lado, cheio da presença, que está conectado com o Pai, e que vai sair desse lugar hoje cheio da presença, amém? E aqui, já que nada impedia dele ser batizado, ele falou, ó, não tem como a gente continuar como se nada tivesse acontecido. Para tudo, porque se ele continuasse andando, poderia passar do lugar das águas. Ele tinha que pisar no freio, ele tinha que parar aquela carruagem, para que ele pudesse ser batizado ali naquele lugar. Então, volte um pouco comigo. Primeiro ele caminhou 96 quilômetros, andando, a pé, sozinho, por aquele caminho deserto, para que depois ele chegasse a uma carruagem e encontrasse alguém. Percebe níveis que o Senhor tem feito galgar aqui nessa passagem? Assim o Senhor também pode fazer na tua vida. Muitas vezes você vai começar caminhando sozinho, sem ninguém, a pé, vai andar por um caminho que você não conhece, que você não sabe o que pode acontecer com você, que você não sabe com quem você vai encontrar, se vai encontrar com alguém, se você vai ter ajuda ou não, mas vai chegar um momento em que você vai ter refrigério, descanso em uma carruagem, e que o Senhor vai proporcionar encontros do céu, para que você seja tremendamente usado por Ele, para cumprir o propósito para o qual você foi designado. A igreja entende o que o Senhor está falando conosco essa noite, amém? Então, depois disso, olha o que tremendo que acontece. Eu quero que você já se coloque de pé aí no seu lugar, libere as suas mãos, porque você vai começar a profetizar aí, e eu quero finalizar aqui falando isso para você. Primeiro ele caminhou 96 quilômetros, chegou depois a uma carruagem, e depois o que acontece? Depois dele ser batizado, Filipe simplesmente desaparece. Filipe simplesmente foi transladado, sumiu, não se viu mais Filipe. Filipe simplesmente desapareceu, sumiu, do nada. Para onde ele está? Ninguém sabe. Para onde ele foi? Ninguém viu. Sabe o que aconteceu aqui? Um arrebatamento com ele. Eu não sei para onde o Senhor transladou ele, mas ele foi transladado. Percebam que há níveis que o Senhor nos leva a viver. Primeiro ele caminhou ali 96 quilômetros a pé, sozinho por um lugar deserto. Depois ele encontrou refrigério, parou um pouco no lugar onde tinha uma carruagem. Mas depois disso, depois que veio o Espírito Santo, depois que houve o batismo, ele foi transladado.
Ele foi arrebatado. Olha que coisa tremenda que aconteceu e que o Senhor também quer fazer na nossa vida. Eu não sei qual é o nível que você está, eu não sei qual é o percurso que você está, mas eu quero te dizer algo: no final disso tudo, você vai receber tanto poder, você vai ser tão impactado por Deus, que o Senhor vai arrebatar, vai trazer um fogo que você nunca experimentou. E eu quero ministrar esse fogo sobre a tua vida, que eu encerro por causa da nossa hora. E eu quero ter esse momento.